Amém. Deus nos abençoe. Hoje, na IPI do Brasil, nós celebramos, no dia 9 de julho, o dia do diácono e da diaconisa. E, portanto, é celebrado em nível nacional, em todas as igrejas, nesta data, a celebração deste período. É por isso que hoje a ceia é ministrada pelos nossos irmãos diáconos e diaconisas. Então, queremos agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos e irmãs, tanto os em atividade como os em disponibilidade, os que estão nos visitando também, né? Todos que estão aqui sentados até a terceira fileira são diáconos e diaconisas, não é isso? Levantem-se os diáconos e diaconisas, os que são da igreja, os que são do projeto Soter, né? Os que estão nos visitando, os que já são diáconos em atividade, os que são diáconos em disponibilidade. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, né? Amém. Parabéns pelo privilégio desse ministério. O apóstolo Paulo, no livro de Tiago, diz que esse ministério é digno de dobrado galardão. Então, que Deus abençoe vocês por esse chamado e por esse ministério. Agora, talvez o correto seria que quando nós disséssemos quem é diácono ou diaconisa aqui, que a igreja toda se levantasse, né? Porque todos nós somos chamados para sermos diáconos e diaconisas, porque Jesus foi o diácono por excelência. E se Jesus estivesse presente aqui, com certeza ele sentaria entre as 3 primeiras fileiras, né? Eu não tive o privilégio de ser ordenado diácono, porque muito cedo fui para o seminário. Mas é um ministério que, quando eu jubilar, eu quero talvez voltar e ser ordenado ao diaconato, né? Não quero morrer sem ser ordenado ao diaconato. Porque realmente é um ministério belíssimo, maravilhoso na vida da Igreja de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, eu tive a oportunidade, como secretário de diaconia da IPI em nível nacional, em falar sobre o tema de diaconia em 380 das igrejas da nossa denominação. E mais de 40 presbitérios falando sobre esse tema, espalhados por todo o Brasil. E é um tema apaixonante, um tema extremamente importante, vital para a vida da igreja. E hoje, por conta do dia do diaconato, nós queremos tratar desse tema também em nossa palavra. Queremos convidá-los a abrir as suas Bíblias no texto de Mateus, capítulo 25, versículo 41 a 45. Mateus, capítulo 25, do versículos 41 a 45. Diz-nos assim a palavra: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, Mateus 25, 41 a 45. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, e não me visitastes. Então eles também lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizeste, não o fizestes a mim. Quando a um desses pequeninos não o fizestes, não o fizestes a mim. Irmãos, talvez nesse pós-pandemia, nesse movimento terrível que o mundo enfrentou nos últimos anos, talvez nunca foi tão relevante o diaconato e o ministério diaconal como nesses dias. Muitas pessoas passam fome, aumentam gradativamente as pessoas que nós vemos nas ruas, as pessoas que nós vemos desabrigadas, as pessoas que nós vemos pedindo comidas dos faróis. Aumenta gradativamente o número das pessoas com alto índice de depressão. Aumenta gradativamente o número das pessoas desempregadas. As pessoas enfermas. Aumenta gradativamente a violência. Dispara em nosso país, dispara em nossa cidade. Aumenta gradativamente os processos de exclusão. Aumentam as agressões contra crianças, contra mulheres, contra negros, contra índios. Aumenta a violência no nosso país de forma indiscriminada. Então, portanto,
num período como este, mais do que nunca, a diaconia e o serviço ao próximo se torna altamente relevante. Eu diria mais, que ser igreja hoje, cultuar, estar dentro de uma atividade religiosa cristã e não ter a prática da diaconia, manifesta-se de uma forma falaciosa a nossa prática. Não é possível que nós cristãos vejamos tantas pessoas em situação de sofrimento, tantas pessoas em situação de angústia, e o Cristo que vive em nós não nos impulsione a amar e cuidar aqueles que vivem em situação de dor. Não é possível que o ministério diaconal, a gente imagine-o centrado, finalizado, localizado apenas nos diáconos e diaconisas eleitos para o exercício desse ministério. Hoje, mais do que nunca, temos que resgatar a diaconia como missão, diaconia como espiritualidade. Devemos vivê-la como um estilo de vida, que implica em consolar, que implica em incluir, que implica em eleger o outro e o próximo como alvo do nosso amor, da nossa misericórdia, da nossa compaixão, da justiça e da solidariedade. Todo cristão pode e deve praticar a diaconia. Ao ministério diaconal, propriamente dito, cabe gerenciar, cabe supervisionar, cabe motivar o exercício coletivo do ministério da igreja dentro e fora dos seus portões. Atualmente, a igreja tem sofrido e muito por esquecer os fundamentos essenciais do cristianismo. Talvez alguns desses graves erros históricos cometidos pela igreja tenha sido, primeiro, o esquecimento da diaconia como espiritualidade, de achar que podemos praticar a espiritualidade sem exercer o compromisso com o próximo, de achar que a espiritualidade pode ser apenas um discurso, de achar que a espiritualidade pode se repetir apenas por meio de orações, de achar que a espiritualidade se resume a cânticos entoados em num espaço litúrgico, de achar que a espiritualidade ela pode ser apenas pela fala, que a espiritualidade não precisa ser comprovada, que a espiritualidade não precisa ser vista, que ela não precisa ser sentida, que ela não precisa ser experimentada através do exercício do amor, do exercício da misericórdia. Que a espiritualidade pode renegar o próximo como parte efetiva da nossa vida cristã. O outro grave erro é a redução da sua abrangência, de nós acharmos que o serviço da igreja pode se restringir apenas à dimensão do campo religioso. E por último, a redução de quem deve praticar diaconia. É um erro grave de nós acharmos que quem pratica diaconia é só quem está eleito. E é um detalhe interessante que quando eu deixo o meu ministério diaconal, ou seja, quando vence o meu mandato, eu acho que eu não sou mais diácono. Ledo engano. Grave engano, né? Quem deixa o ministério diaconal depois que terminou o mandato é porque não entendeu o que é o ministério diaconal. O ministério diaconal é o exercício diário do amor, do compromisso, da transformação, do serviço ao próximo. A palavra diaconia significa serviço, e o termo diácono é aquele que serve. O próprio Jesus afirmou que ele veio para servir. Ele diz, ho diáconem, eu vim para servir e não para ser servido. Eu vim para ser diácono. E quando ele lava os pés dos seus discípulos, ele diz, quem quiser ser igual a mim, que siga lavando outros pés também. Logo, se nós dizemos que somos seus seguidores, somos também chamados a servir como ele serviu. Ou seja, somos chamados para sermos diáconos e diaconisas. Para ser presbítero é necessário ser diácono. Para ser pastor é necessário ser diácono. Para ser adorador é necessário ser diácono. Porque não é possível que eu sirva a Deus sem que eu sirva o próximo. Eu não posso dizer que eu amo a Deus a quem eu não vejo, se eu não exercito e se eu não procuro exercitar o amor àquele que eu vejo. Somos chamados para servir como diáconos. Diante desta indicação, é interessante que nós tenhamos algo para servir de alerta nas nossas vidas. Quando Paulo diz que nós fomos feitos antes da fundação do mundo para as boas obras. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 10. Fomos formados antes da fundação do mundo para as boas obras. Ao sermos eleitos para a salvação, somos eleitos para o serviço. Ao sermos eleitos para a salvação, somos eleitos ao serviço da misericórdia e do amor.
Entendemos o exercício diaconal não apenas como um ofício, mas antes como uma expressa condição para sermos reconhecidos como cristãos e cristãs. É importante pontuar que não somos salvos pelas obras. De fato não somos. Somos salvos pela graça, para que ninguém se glorie. Não somos salvos pelas nossas próprias atitudes. Se dependêssemos de nós mesmos e das nossas atitudes, todos nós estaríamos condenados. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 3, versículo 3, que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. E que o salário do pecado é a morte, em Romanos 6, 23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E na medida que somos alcançados por esse Jesus, na medida que somos salvos por esse Jesus, na medida que a cruz do Calvário se torna suficiente para a nossa salvação, na medida em que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário é suficiente para a nossa redenção, uma vez salvos por Jesus, uma vez que amamos Jesus, somos impulsionados, somos comissionados, somos motivados a amar o nosso próximo como Jesus Cristo amou. Ali na Galileia, quando Jesus atravessou com os discípulos, um dia cansado, com fome, todos querendo ir para casa, e aquela multidão que seguia Jesus, e os discípulos, Senhor, mande essa multidão que vai embora, porque nós não temos como atendê-los. E aí então Jesus Cristo disse, a palavra de Deus diz que Jesus sentiu íntima compaixão por aquelas pessoas. Jesus viu aquelas pessoas e as amou de forma profunda. Sentiu no coração um movimento, sentiu no coração um sentimento forte por aquelas pessoas, um sentimento de amor profundo. A misericórdia é a miserocardia, é sentir no coração o sofrimento do outro como se fosse seu. É amar a Deus acima de todas as coisas, mas amar o nosso próximo como se fosse a nós mesmos. É importante, somos salvos pelas obras, mas uma vez salvos, devemos praticá-las. Então, sem medo de errar, afirmamos que é impossível ser cristão sem querer trilhar o caminho do serviço, da misericórdia, da diaconia. Após alcançarmos esta compreensão, essa dimensão inicial, podemos apontar os verdadeiros fundamentos e os eixos fundamentais da diaconia. A diaconia na igreja antiga caracterizava-se por dois grandes movimentos, que parte da própria identidade cristológica de Jesus Cristo. O primeiro é a visitação, é a disponibilidade de ir ao encontro da pessoa necessitada ou excluída. E o outro é a hospitalidade, que implica em receber essa mesma pessoa e incluí-la no ambiente próprio, mais importante, principalmente na comunhão da mesa. Jesus Cristo encarnou, visitou. E Ele visitou a todos, visitou inclusive a mim e a você, homens e mulheres miseráveis, não merecedores da graça de Deus. E Ele nos convida a visitarmos aqueles que sofrem, aqueles que passam por uma situação de dor, para levar o Evangelho que produz e que chama para a salvação, mas também para incluir as pessoas que estão em situação de dor e sofrimento. O fundamento da prática da visitação encontra-se na memória da libertadora de Jesus, em Lucas capítulo 1, versículo 68, Lucas 7 e 16. O louvor a Deus expressa-se na importância da visitação. Está lá em Êxodo capítulo 3, versículo 16, Lucas 1, 7, 78 a 79. A visitação messiânica, assim, remete à graça e à esperança e à nova vida. Ela liberta, ela transforma. Quantas vezes, cada um de vocês aqui, que já teve a oportunidade de visitar uma pessoa em profunda situação de dor e de angústia, pensando em ir consolar, e saiu de lá consolado? Quantos de nós, que já fomos visitar pessoas que a vida não lhe restava mais nada, e ao estar com ela, fomos profundamente consolados? Por que não visitamos mais? Por que não cuidamos mais? Por que não buscamos pessoas que estão em dor? Por que não exercemos a misericórdia de forma escalonada? Por que como igreja não temos serviço contínuo e permanente de oferecer aos outros parte daquilo que Deus deu a nós? Por que não dividimos o nosso amor? Não dividimos a dignidade que o Senhor nos deu para com aqueles que vivem de forma indigna, em situação de profunda dor? Quando eu era secretário-geral do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente no estado de São Paulo,
Nós estávamos fazendo o projeto de reformulação da política da FEBEM, transformada em Fundação Casa, que hoje ainda funciona. Eu fazia parte da comissão responsável por construir essa política. E visitávamos regularmente a FEBEM. E uma dessas visitas, nós fomos fazer a visita e conversando com as crianças, as meninas e os meninos que estavam ali na FEBEM do Belém. E aí uma das meninas que estava presente, uma senhora que estava do meu lado, fazia parte do Ministério, da Secretaria da Justiça, chegou aquela menina e disse para ela: o que você gostaria de ter? O que você espera? O que você sonha ter? E ela disse assim: tia, ela perguntou, o que você precisa? Foi essa palavra que ela disse, eu estava do lado, e ela disse assim: tia, eu só queria ter o cuidado, o alimento, o abrigo que os seus filhos têm. O resto eu faria sozinho. Levantou a blusinha dela para nós e mostrou. Ela falou: tia, quem contou chegou a 30, mas ninguém terminou de contar. Marcas de cigarros que foram apagados pelos amantes da sua mãe nas costas dela enquanto usavam drogas. Certa vez eu estava dando palestra de diaconia em uma das igrejas da nossa denominação, na cidade de Limeira. E aí, enquanto eu estava falando, eu vi lá no fundo, entrou 3 ou 4 menininhos com caça de engraxate e falaram com as irmãs que estavam lá no fundo, e elas saíram. E aí eu fiquei muito interessado em saber o que eles tinham falado com elas. E elas levaram eles para almoçar, eles almoçaram. E depois, terminando a minha fala, eu fui falar com elas e perguntei o que tinha acontecido. E ela me disse o seguinte, uma das irmãs disse assim: pastor, hoje foi a coisa mais impactante que aconteceu comigo. Aquelas crianças entraram e nós fomos oferecendo para eles comida, algum tipo de suporte ou apoio. E o mais velho tinha mais ou menos em torno de 10 a 10 anos, 9 a 10 anos de idade, e os outros 2 eram muito novinhos. E eles disseram assim: tia, a gente não quer comida, a gente não quer dinheiro, a gente só quer que a senhora e as irmãs da igreja orem por nós agora, porque a minha avó ensinou e ensina a gente a viver com dignidade e trabalhar para poder levar comida para casa e os remédios. Meu irmãozinho mais novo tem HIV, porque a minha mãe morreu com HIV. E minha avó que cuida da gente. E a gente sobrevive e se alimenta do trabalho que a gente tem como engraxate. Só que faz 2 dias que a gente não consegue engraxar nenhum sapato. Nós queríamos pedir para que a senhora orasse, pedindo a Deus que ao sairmos daqui, alguém peça para que nós engraxemos os seus sapatos. Ação social, serviços de solidariedade, muita gente faz. Mas a espiritualidade diaconal, o orar diaconia, o pregar diaconia, o amar o próximo por conta do amor de Deus, é um privilégio nosso, da Igreja de Jesus Cristo. Jesus Cristo se encarnou e nos amou de forma maravilhosa e quer que nós nos encarnemos e que nós oferecemos as nossas vidas, os nossos recursos, os nossos sonhos, os nossos projetos, o pouco do que temos, para que as pessoas possam ser salvas através do Evangelho de Jesus Cristo e sejam resgatados na sua dignidade através da nossa mão, através do nosso abraço, através do nosso conforto, através da inclusão de pessoas que são excluídas pelas suas escolhas, que pessoas que são excluídas pelas suas tendências, pessoas que são excluídas pela cor da sua pele, pessoas que são excluídas pelas suas escolhas do ponto de vista da sexualidade, pessoas que são excluídas porque são simplesmente pobres, pessoas que são excluídas porque são pessoas com deficiência.
A igreja de Jesus Cristo precisa ser um instrumento de inclusão dessas pessoas. A igreja de Jesus Cristo precisa ser um lugar de acalanto. Eu e você, como igreja de Jesus Cristo, somos chamados a sermos diáconos e diaconisas onde nós estivermos, para que Jesus Cristo seja visto por essas pessoas, para que eles sejam abraçados, para que eles sejam acolhidos, para que eles sejam integrados, para que eles sejam amados e para que eles tenham esperança de vida. Somos chamados como igreja de Jesus Cristo para sermos diáconos e diaconisas. Somos chamados, igrejas de Jesus Cristo, para amar, para viver a espiritualidade na sua integralidade. Diaconia não é só uma expressão de amor ao próximo. É muito mais do que isso. Claramente ela também, e era isso, mas mais ainda, é uma constante antecipação do reino de Deus. É uma vivência daquilo que a fé torna presente para uma determinada comunidade. A diaconia é a antecipação do reino. É a antecipação da manifestação concreta do céu. Nesta direção existem alguns exemplos. O envio dos 70, a admoestação à hospitalidade nos textos do apóstolo Paulo e das cartas pastorais. A diaconisa Febe é louvada por ser protetora de muitos. Desta forma, a liderança comunitária exigia e pede de cada um de nós a hospitalidade e o serviço, a visitação e o amor e o cuidado. Estamos vivendo tempos difíceis. Precisamos resgatar a espiritualidade diacônica, ou a diaconia espiritualidade, a diaconia enquanto espiritualidade e enquanto missão da igreja. Somos desafiados a experimentar este privilégio de amar, o privilégio de incluir, o privilégio de cuidar da criação de Deus, o privilégio de exercer a solidariedade, o privilégio de dividir as nossas vidas com aqueles que estão vivendo sem dignidade. O privilégio de acolher. O privilégio de cuidar. Muitas vezes, irmãos, estamos sofrendo. Estamos angustiados. E a maioria das formas, das maneiras com que a angústia provoca os nossos corações, é estarmos enclausurados no nosso individualismo, no nosso egocentrismo, vivendo uma vida só para nós e para os nossos, acumulando bens, correndo atrás do vento, enquanto pessoas à nossa volta sofrem e choram por não conhecer Jesus e porque não são acolhidos por aqueles que dizem conhecer. Que o Senhor nos converta, que o Senhor nos motive, que o Senhor nos provoque a viver diaconia de forma plena e absoluta, na visitação e no acolhimento, muito mais do que os nossos irmãos e diaconisas e diáconos que têm um ministério louvável, escolhidos por vocês para exercer esse ministério. Vamos ser diáconos e diaconisas aonde Deus nos colocar. Vamos florescer aonde estamos plantados, servindo a Deus e servindo ao próximo. Que Deus nos abençoe. Amém e amém.